Senhores telespectadores, proponho-lhes hoje um passeio até Belmonte. Belmonte é uma terra notável, pelo menos por 3 razões. Claro que a primeira é Cabral. Estou-lhes a falar aqui no castelo onde nasceu Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. A segunda razão são os judeus. Belmonte é a única localidade onde, desde os tempos da perseguição, uma comunidade de judeus conseguiu manter-se unida e chegar até aos dias de hoje. Bom, e a terceira razão, a terceira é o Monte da Esperança. É este monte que se vê aqui na nossa frente a dominar a paisagem, o Monte da Esperança. Esta visita a Belmonte esteve projetada no ano passado, no ano 2000, porque era em 2000 que fazia 500 anos que um jovem nascido aqui, Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil. Eu sei que se discute muito isso, já se foi por acaso, já se conhecia. Uma coisa é indiscutível. É com a viagem de Pedro Álvares Cabral que essa grande nação, que é o Brasil, entra na história da humanidade. Até aí ninguém sabia que havia Brasil. Nunca ninguém tinha falado em Brasil. Bom, eu pensei em vir aqui, a Belmonte, a este lugar. Eu estou-lhes a falar encostado à campa dos pais do herói que descobriu o Brasil. Estão aqui os despojos fúnebres do pai e da mãe de Pedro Álvares Cabral. Portanto, estou hoje aqui, de certo modo, a cumprir uma dívida. A minha dívida para com Pedro Álvares Cabral. Além está uma urna de granito, que aquela urna é simbólica, porque é moderna, porque Pedro Álvares Cabral, como toda a gente sabe, está sepultado em Santarém. As autoridades de Santarém cederam uma parte pequenina, só simbólica, dos despojos fúnebres do descobridor do Brasil para estar aqui presente neste edifício que é o Panteão dos Cabrais. A toda a volta estão túmulos de pessoas relacionadas com Pedro Álvares Cabral. Uns eram ascendentes, como aqui, outros eram descendentes, outros eram colaterais, e tudo isto à volta da Igreja de Santiago, que é também um monumento muito emocionante. Esta Igreja de Santiago é muito antiga, é quase tão antiga como Portugal. Últimos anos do século XII, primeiros anos do século XIII, portanto, reinado do rei Dom Sancho I. Quem reparar, por exemplo, nos capitéis do altar-mor, nota perfeitamente essa antiguidade. Mas eu vim aqui, não foi por causa da igreja mais antiga, foi por causa desta capela da Senhora da Piedade, mandada fazer por uma ascendente, uma tetravó do Pedro Álvares Cabral. Ela chamava-se Maria Gil Cabral e era filha de um homem que foi bispo da Guarda, Dom Gil Cabral, que é nem mais nem menos que o sacerdote que jurou ter casado, ele próprio uniu corporalmente pela estola a mão
de Dona Inês de Castro e del Rei Dom Pedro. Ele fez esse juramento, jurou que os casou numa manhã de dezembro em Bragança. E os Cabrais nunca mentiam. Se Dom Gil Cabral jurou que os casou, é porque realmente os casou. Bom, depois, é claro, a política dá muita volta, e ela diz, não cousa nada, isso é uma mentira, não sei o quê. Vem lá o João das Regras, faz aquele discurso. E o Gil Cabral, já então Bispo da Guarda, pede à filha que aqui na igreja de Belmonte faça um altar em honra de Senhora da Piedade. A filha faz este altar realmente impressionante. É uma peça de granito, um monolito de granito do século XIV, representa uma mãe com o filho agonizante nos braços. É muito impressionante para mim que a cabeça do filho morto é muito parecida com aquela cabeça que está na esquina, a cabeça de Dom Gil Cabral, que lá está ele entre as armas dos Cabrais. Mas nesta igreja há um altar estranhamente vazio. Naquela mísula de granito houve outrora uma imagem. Onde está ela hoje? A imagem está agora à nossa frente, é Nossa Senhora da Esperança, uma imagem do século XVI. Aquele trajo que ela veste estava na moda cerca de 1550, por isso não é provável que a imagem seja mais antiga do que isso, meados do século, mas há aqui uma tradição muito forte, muito forte. Dizem que foi esta a imagem que o Pedro Álvares Cabral levou quando descobriu o Brasil e depois, quando a trouxe, entregou-a a Belmonte. Bom, eu julgo que isso pode não ser verdadeiro, de qualquer maneira, a crença popular nisso é tão forte, consideram a imagem um tesouro precioso e não a deixam sair daqui, seja para o que for. Quando foi a inauguração de Brasília, o governo brasileiro pediu e interessou-se para que a imagem chamada de Cabral fosse a Brasília e o povo não consentiu. Apesar aqui, as nossas autoridades, os párocos, fizeram pressão junto da população, garantiram que ela voltava, mas eles não deixaram a imagem sair daqui. É também por isso, como viram, ela está assim mal pintada, a pintura tem, até estraga um bocado, isto é evidente, precisava de um restauro da pintura. Simplesmente o restauro só se pode fazer numa oficina de restauro. E não há oficinas de restauro em Belmonte. Portanto, a imagem tinha que ir a Lisboa ou a Coimbra. O povo não permite e a imagem está por restaurar. Bom, eu, apesar de tudo, acho que o povo faz bem em defender o seu património. Esta imagem, antes de estar aqui, estava num pequeno conventinho que, por causa da imagem, se chamava Convento da Esperança. E o pequeno conventinho está junto de um monte que, por causa do conventinho, se chamava o Monte da Esperança. Vamos visitar o Convento da Esperança.
conventinho é este. A imagem estava colocada num altar que se encostava à parede que agora vemos nua. Estava mais ou menos no lugar onde agora vemos aquela árvore. O convento foi fundado em 1563 por um sobrinho neto do Pedro Álvares Cabral, um homem que se chamava Jorge Cabral. Foi um fidalgo muito notável. Ele por 3 vezes embarcou e foi à Índia, foi e voltou. Chegou a ser governador da Índia. Foi o 15º governador da Índia. Voltou da Índia em 1551. Isto é importante porque aquela imagem, pela moda, pelo traje, tem todo o aspecto de ser feita ali por 1551, 52, porque a roupa, a toilette, é igual à de retratos desse ano. Senhora da Esperança. Que esperança é que seria a do Jorge Cabral em 1551? Nessa altura, o jovem rei Dom Sebastião era um menino de 7 anos e todo o país fazia novenas, fazia orações, fazia procissões para que aquele menino vingasse, porque aquele menino era a única esperança que nós tínhamos de continuar a ser um reino independente. Era o último descendente dos reis de Portugal. Se aquele menino morresse, ela, rei de Castela, podia vir dizer que o rei era ele, porque ele também era neto do rei Dom Manuel. Portanto, todo o país vivia aquela esperança de que aquele menino chegasse ao homem, de que aquele menino reinasse. Acho que é isso que leva o Jorge Cabral a consagrar-se todo ao culto de Nossa Senhora da Esperança. Nossa Senhora da Esperança tem ao colo um menino, o menino dá a uma ave alguns grãos para que aquela ave cresça, se faça grande, possa voar. E o próprio Jorge Cabral, em 1563, manda fazer o convento de Nossa Senhora da Esperança. E a imagem estava ali, e ali esteve até que acabaram os conventos, como sabem, no século XIX. Em 1834, os conventos de homens foram todos fechados, os frades foram expulsos e os bens dos conventos, cada um foi para o seu sítio. Aquela imagem recolheu a igreja antiga, aquele lugar que vimos deserto, porque nunca quiseram lá pôr nenhuma outra em vez dela. Quando a matriz passou dali para a Igreja Nova, a imagem passou para a Igreja Nova. Bom, é essa a história de Nossa Senhora da Esperança. Os frades foram-se embora e o convento começou a sua lenta ruína. Primeiro foi um casal agrícola, depois foi um redil para os rebanhos, depois foi um palheiro, pouco a pouco os telhados foram caindo e aqui há poucos anos isto tudo era um conjunto de ruínas. Até que um dos proprietários, ou alguns deles, isto era já de vários herdeiros, tiveram esta ideia: transformar o que restava do convento de Nossa Senhora da Esperança numa pousada turística. É surpreendente, mas as obras começaram em 1999
E quando chegou o ano 2000, pouco mais de um ano, portanto, em 2000 era o centenário da viagem do Cabral, e eles fizeram questão de abrir a pousada. Eu acho que realizaram uma obra notável, restaurando o que era possível restaurar. Todas as pedras ficaram no seu lugar, mobilando com um excelente gosto. Aqui ainda as mantas são da autêntica lã da Serra de Estrela. Aqui há móveis de autêntico castanho, aqui da Cova da Beira. Aí há muitas mostras de gosto popular. Há obras de artistas locais. É claro, gostos não se discutem, mas foi um critério bem português que fazem desta pousada, aqui à beira de Belmonte, uma das mais agradáveis que eu até hoje visitei. Além do lugar, que de facto é fascinante, há a localização. Este lugar, onde está a pousada, fica precisamente a meio caminho entre a Covilhã e a Guarda. Daqui à Guarda são 20 km, daqui à Covilhã são 20 km. E ambas as cidades, a Covilhã ou a Guarda, como sabem, têm muito que ver. Mas nesse raio de 20 km podem-se encontrar muitos outros lugares importantes. Eu estou-me a lembrar da Sortelha, que fica aqui a 2 passos, do Sabugal, com a sua Torre das 5 Quinas, de Manteigas. Olhem, aqui do Colmeial da Torre. O Colmeial da Torre é ali embaixo e tem o famoso monumento romano, a Torre de Centoncelas. Continuam a discutir o que era aquilo, cada um diz a sua, quando ninguém sabe, toda a gente pode dizer. Bom, mas agora nas últimas explorações apareceram lá amostras de estanho com 96% de teor, quer dizer, daquele mineral 96% era estanho, portanto metal quase puro, o que me parece que vem confirmar inteiramente aquela ideia que eu aqui disse, quando lhes mostrei a Torre de Centoncelas, que aquilo era a residência fortificada de um empresário de explorações mineiras, que são aqui, também aqui junto, a 2 passos. Mas lá nisso fica Caria, que tem tanto que ver, fica Valhelhas, fica a Serra de Estrela, também aqui, a 2 passos. É um dos lugares, aparentemente, olha-se para a pousada e diz o quê? Mas isto aqui, assim no meio de um descampado, que ilusão. É um dos lugares mais centrais para quem queira conhecer essa prodigiosa região que é a Cova da Beira. Venho concluir o programa no pico mais alto do Monte da Esperança. Bem à nossa frente está Belmonte. Veio o castelo, o bairro medieval. Junto do castelo está uma casa amarela, é a sinagoga. É impossível vir a Belmonte e não falar nos judeus. Sabem que os judeus tiveram um papel realmente muito importante na história de Portugal, porque durante muitos séculos eram eles, além, claro, do clero, a única população escolarizada. O Talmud obrigava-os a ir à sinagoga, onde aprendiam a ler e a escrever. Eu estou convencido de que essa é a verdadeira razão para aquilo a que se chama a superioridade da raça judaica. Porque eu não acredito nem em raças inferiores, nem em raças superiores, mas acredito em populações muito cultas e em populações pouco cultas. É claro que sabiam ler e escrever, os judeus eram eles os escrivães, eram os contabilistas, eram os banqueiros, eram os cobradores dos impostos, eram os médicos, eram os astrónomos, eram os matemáticos, eram os cosmógrafos, eram os administradores das grandes casas, eram até muitas vezes ministros del rei.
Um país não pode viver sem quadros, do mesmo modo que o corpo humano não pode pôr-se em pé sem ossos. E os quadros da nação portuguesa até ao século XVI eram os judeus. Bom, mas no século XVI dá-se uma tragédia. Os reis católicos, em Espanha, em 1492, expulsaram os judeus, expulsaram-nos por razões importantes, é que eles eram tão poderosos, eram quase mais poderosos que a própria monarquia. Eles vieram para aqui, mas 4 anos depois, o nosso rei Dom Manuel quis casar com uma filha dos reis católicos e quis casar por uma razão, para assim defender a paz ibérica. Os reis católicos, que eram inteligentes, aproveitaram para pôr esta condição. Muito bem, mas tu tens de expulsar os judeus. O Dom Manuel, também manhoso pelo seu lado, aceitou e disse que expulsava, mas mandou fechar a fronteira, não deixou sair ninguém, não deixou sair um navio dos portos portugueses, porque ele bem sabia que a saída em massa dos judeus era uma catástrofe económica em Portugal. Bom, e quis mantê-los e converteu-os à força. Converteu-os à força. Aqui em Belo Monte, aquela pia que estão agora a ver, é uma pia exatamente dessa época. Foi ali que centenas ou talvez milhares de judeus foram batizados. Claro que isto de batizar à força não resolve nada, porque um homem batizado por fora não muda por dentro. E eles ficaram intimamente judeus e por fora cristãos. Ao domingo iam à missa, que ouviam com muita devoção, mas ao sábado consagravam os rituais judaicos da lei velha. Bom, e foi assim que nasceu em Portugal o drama dos cristãos novos. Eram perseguidos, quando veio a Inquisição, eram queimados e, claro, começaram a sair, iam-se embora. O país, pouco a pouco, ficou exangue dos seus empresários, de todos os seus quadros. Bom, e isso chegou até hoje. Houve terras onde os judeus, apesar de tudo, enfim, escondendo-se, camuflando-se, aparentando por fora uma fé que por dentro não tinham, lá foram resistindo. E isso aconteceu aqui em Belo Monte. Os últimos criptojudeus, quer dizer, judeus escondidos da Europa, mantiveram-se até aos nossos dias em Belo Monte. O que estão a ver é a sinagoga de Belo Monte. Foi inaugurada há poucos anos. Lá dentro tem uma pedra, aquela pedra tem uma data. 1297, portanto uma pedra do século XIII. A comunidade judaica de Belo Monte é hoje célebre no mundo por uma razão. Foi de todas a que resistiu mais tempo e desencadeia um grande movimento de interesse. Muita gente vem a Belo Monte só para ver aquela sinagoga. É um bom motivo, mas como já lhes disse, há aqui muito mais para conhecer. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.